Estudante, essa palavra aqui, ó, tangente, tem 3 aplicações fundamentais na prova do Enem. Tu vai dominar agora o uso delas, tá? A primeira aplicação da palavra tangente, que eu vou te ensinar nesse vídeo, tá? É essa daqui, ó. Da geometria clássica. Você tem duas figuras, duas geometrias, dois locais geométricos, se tu quiser deixar ainda mais chique, tá? E eles estão se encostando, tá? Mas aí encostando com uma regra. Eles têm que ter um único ponto em comum. Quando dois locais geométricos têm um único ponto em comum, a gente pode falar que essa relação é uma relação de tangência, que um objeto está tangente ao outro, tá? Normalmente essa é a primeira definição que a gente aprende, tá? Na escola, assim, indo ano a ano, essa é a primeira definição, a primeira vez que alguém vai escapar essa palavra, normalmente sem querer, tá? Normalmente no vocabulário de algum professor mesmo. Então uma figura é tangente à outra, tá? Quando elas têm um ponto em comum. E claro, a gente também usa isso em português aí, comum do dia a dia, né? Ah, essa cadeira está tangente a essa, né? Enfim, fica bem chique falar isso, mas você pode escutar por aí ou aplicar também quando está escrevendo, né? Falando em escrever, tá? Saindo um pouco da geometria, a segunda aplicação de tangência é na redação do Enem, tá? Que se comenta bastante aí na internet. O que pode acontecer de você tangenciar o tema do Enem. Tá? Quando você vê alguém falar isso, significa que você não entrou no tema adequadamente. Se o tema da prova fosse criminalidade no Brasil e tu fizesse uma redação sobre a polícia do Brasil, é um tema tangente, né? Você vai zerar, tá? A redação. Tem um ponto em comum que tu escreveu, mas não é o tema em si. Então cuidado para não tangenciar o tema do Enem. Tá vendo? É parecido com essa coisa da geometria clássica ali. E a terceira definição de tangência, tá? Para a gente finalmente entender o que é esse tangente, é da trigonometria. Da trigonometria normalmente aplicada em questões de triângulo. Por isso que eu já trouxe aqui um triângulozinho para ti, porque é onde vão aplicar essa terceira e nova definição de tangência, tá? Não só ela é a mais nova historicamente, como ela é a mais cheia de detalhezinho, tá? Então fica aí no vídeo até o final, tá? Porque eu vou te dar todos os detalhes para tu acertar questões que envolvem tangência em triângulos assim. Vamos lá. Esse símbolo aqui é o alfa, primeira letra do alfabeto grego. Normalmente, na trigonometria principalmente, a gente se referencia aos ângulos como as letras gregas, tá? Alfa, beta, gama. Então esse aqui é o alfa, nosso primeiro ângulo em questão. O que eu estou me perguntando aqui é quem que é o valor da tangente de alfa. É um número, tá? E o valor da tangente de alfa a gente escreve assim, ó. Isso aqui vai ser o título, ó. Tangente, título, mas é oficial, é assim que se escreve, tá? Tangente de alfa, e aí você faz o abraçar o alfa, você faz o parênteses aqui, vai ser igual a 7 sobre 5. Acabou, é isso. Fácil, né? A questão é memorizar isso mesmo, né? O que está acontecendo aqui? É um lado desse triângulo retângulo dividido pelo outro. Mas numa ordem certa, tá vendo? Não é que é o maior pelo menor, não é isso. É o cara que está longe pelo cara que está perto. O que está longe pelo que está perto. Se tu quiser lembrar disso, lembra da definição clássica de tangente da geometria clássica. É aquela reta lá longe, que passa a tangente. Então, a prioridade é o longe, tá vendo? Primeiro o longe, depois o perto. 7 sobre 5. Porque eu posso querer fazer o contrário aqui, né? Eu posso colocar aqui pra gente um novo ângulo, que eu vou chamar agora, ó, com a letra grega, beta, tá? Você já deve ter visto letras gregas pela prova, é disso que a gente está falando. A tangente de beta não vai ser 7 sobre 5, né? Se eu interpreto pelo outro lado, o valor da tangente de beta vai ser 5 sobre 7. O longe sobre o perto. O longe sobre o perto vai ser 5 sobre 7. Não é a mesma coisa, dá para ver que a tangente de alfa é muito maior, né, do que a tangente de beta, nesse sentido aqui, ó. 7 dividido para 5 é mais do que 5 dividido para 7. Perfeito? Tá. Então, essa daqui é a definição clássica, tá? De tangência, beleza? E aí é o momento que o aluno se questiona. Pra quê? Por quê, né? Eu sei que essa dúvida vem e é importante a gente levantar essa dúvida. Mas isso aqui, esse tipo de coisa, são conversões que tu vai aplicar na matemática para teoremas mais profundos na geometria. Inclusive para achar a área de coisas. Você consegue achar a área de objetos com valor de tangente, né? Na física, com vetores para medir força normal, esse tipo de coisa. Se o objeto está balançando ou está inclinado, você vai precisar de valores de tangentes de ângulo, mas a definição nasce aqui, tá? A definição de tangência da trigonometria é o longe sobre o perto, tá?
Vamos fazer mais um então? Vou fazer um exercíciozinho, olha só. Ó, uma situação super comum na prova do Enem, nas questões de geometria, especialmente se tu está no segundo ano do ensino médio, vai aparecer bastante durante o ano letivo do segundo ano do ensino médio, é essa situação aqui, ó. Encontrar o valor da tangente de θ. Normalmente é essa letra mesmo, tá? Essa letra grega em amarelo aqui, θ. Aparece o θ para lá, o θ para cá, e aí você tem que descobrir o valor da tangente, tá? Começa a dar uma agonia até, porque parece um problema difícil. Mas não é. Eu vou resolver para ti. A questão aqui é que isso aqui usa duas tecnologias diferentes para resolver. Usa a ideia de tangente, que é o nosso título em questão aqui, mas usa também a ideia do Teorema de Pitágoras. E os dois trabalham juntos para descobrir quem é o tal do valor de θ ali. Porque lembra da nossa definição de tangência na trigonometria? É o longe, o cateto longe sobre o perto, né? Então, o valor da minha tangente de θ, se eu já vou tentar escrever direto, vai ser 8 sobre x. Então eu não resolvo, né? Se eu escrever uma coisa como 8 sobre x, não está bem resolvido, porque eu quero saber um número, eu quero um número como resposta, né? Qual é o valor da tangente de θ? Não posso responder com x. Então, primeiro, para eu descobrir aquele valor de x, eu tenho que enunciar, tenho que colocar aqui o Teorema de Pitágoras. Então, a gente vai escrever o Teorema de Pitágoras, ó, se tu lembra bem. É a hipotenusa ao quadrado, é o maior lado do triângulo ao quadrado. O maior lado você pode ver com os seus próprios olhos mesmo, quem é o maior. Tem o 8 ao quadrado. Vai ser igual a soma dos outros dois ao quadrado. Olha essa equação aqui, olha o que vai surgir aqui. Ó. 8 ao quadrado mais x quadrado. E isso aqui é uma equação que eu descubro o valor de x, né? Faço meu 10 ao quadrado, que é 100, não é 20 não, tá? Cuidado. Isso aqui é 64 e isso aqui é x quadrado. Jogo 64 para o outro lado diminuindo, vou ter que 36 é igual a x ao quadrado. Tiro a raiz quadrada nos dois lados aqui, eu tenho que x é igual a 6. E agora sim eu monto o processo de definir qual é o valor de θ ali, né? Descobrir qual é o valor de θ. Então a tangente do meu ângulo θ, agora que eu sei que x é 6, né? Vai ser igual ao longe. Quem que é o longe? É o 8, né? O cateto longe, cuidado, não é o 10, tá? É o 8 sobre o cara que está perto, que é o 6. E claro, se isso aqui fosse em si a questão do Enem, não ia estar assim a resposta, que dá para simplificar, né? Isso aqui, se eu simplifico, vai ficar 4 sobre 3. Então, o valor da tangente de θ, ó, 4/3 é o valor da tangente de θ. Olha, posso te garantir, eu já fiz essa conta aqui na prova do Enem tantas vezes, tá? Aplicado em diversos problemas na matemática e na física. Tá? Quando você precisa do valor ali de uma tangente de θ, ou talvez do seno de θ, do cosseno de θ. A gente tem vídeo aqui no canal sobre seno e cosseno também, que tu pode assistir, tá? Mas esse processo aqui, ó, esse passo a passo aqui é muito comum para desvendar e resolver algumas questões. É tudo que a questão precisa para ser resolvida. E agora tu vai resolver ela, né? Então, se tu gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha e muito obrigado.